Atos capítulo 10. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. Bom dia, irmãos e irmãs, graças e paz, o povo de casa aí também. É interessante que o pastor Rogério, o mesmo adjetivo que o irmão usou para adjetivar esse texto, eu também usei, que é extraordinário. Atos 10, realmente, na minha opinião, é um texto extraordinário, porque o Evangelho de Jesus Cristo, de fato, ele é universalizado, ele se torna universal. E por que isso? Porque ainda existia um ponto que prendia, que limitava, por conta da sua representatividade, como o pastor Fernando falou, para que esse evangelho realmente cumprisse os propósitos de Jesus, que fosse universalizado a todos, que era o apóstolo Pedro, né? Que era um apóstolo que ainda não tinha entendido que Jesus Cristo é o único ponto focal na relação de Deus para com o homem. E Pedro, por causa da sua importância simbólica e representativa, os apóstolos já são em si, os 12 já são em si uma representação simbólica. Pedro, entre esses apóstolos, ainda era uma figura ainda mais importante, precisava entender isso, e Deus e o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, nesse texto, então, mostra para Pedro: olha, Pedro, agora não é mais a nação de Israel, não são mais as tradições e as leis que são o ponto, o elo que liga da relação de Deus e o homem. Agora só existe um, chama-se Jesus Cristo. E você não pode mudar isso que eu estabeleci. E esses elementos, na visão de Pedro, simboliza ainda essa limitação de Pedro. E aí Jesus pega esses elementos e fala: olha, você não pode mudar o que eu estabeleci, ou seja, não tornes errado o que eu tornei certo. Agora, o meu Pai tem condições, através de Jesus Cristo, de se relacionar com todos, como, por exemplo, no próprio texto do centurião. Ou seja, o Evangelho finalmente, vamos dizer assim, é o elo final que ainda limitava o que o Evangelho deveria ser na proposta de Jesus, que fosse a todas e todas as criaturas da terra. Pedro ainda achava, e aí tem elementos práticos para a gente, inclusive, seguindo aqueles propósitos de fazer uma aplicação do texto para o hoje, a nossa vida hoje. Pedro ainda achava que existia um dia mais importante que o outro. Pedro ainda achava que no reino de Deus existem pessoas mais importantes que outras, que existe roupa santa e roupa impura,
que existe roupa de ir para a igreja e roupa de ir para ir para o trabalho. Que existem lugares mais importantes que outros lugares. Pedro ainda estava preso a sua religião, que limitava o entendimento pleno do que era o Evangelho de Jesus. Pedro precisava romper na sua mente e no seu coração com os limites estreitos da sua religião. E aplicando esse texto para hoje, ainda há na igreja esses tipos de corrente que limitam o povo de Deus a entender o que é a graça de Cristo, o que é o Evangelho de Jesus. E por que ainda existe esse tipo de limitação? Porque há interesses de religiosos para manter isso. Porque só mantendo esse tipo de limitação, esses religiosos podem manter essas pessoas escravizadas e exploradas. Porque se você entender que Deus age com você da mesma forma que aqui nesse prédio ou no quarto da sua casa, o religioso não vai convencer você de sair da sua casa, pegar um Uber, levar uma garrafa d'água para ir em um determinado lugar, receber uma oração para você beber aquela água depois e aí você receber a sua bênção. Se o religioso não convencer você disso que Pedro ainda era convencido, ele não vai poder manter esse tipo de escravidão com você. E você nunca vai entender que o Evangelho é liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, não confunda o que eu estou dizendo aqui, que liberdade é sinônimo para você querer fazer qualquer coisa da sua vida. Não. O Evangelho também estabelece limites morais. Só que não é mais uma lei que estabelece esses limites, ou dogmas humanos, ou culturas de povos. Entendeu? Você rompe essa coisa da cultura. Onde está o seu limitador? E aí eu sempre digo, se você realmente entregou a sua vida a Jesus, se você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E Ele é quem vai dirigir a sua moral. É Ele que testifica a você o que é certo e errado. Não é mais uma lei, não é mais dogmas humanos, invenções da cabeça de homens para escravizar o povo. E isso acontece na vida do crente que entregou a sua vida a Jesus, sim, porque aconteceu comigo várias vezes. Naturalmente, isso acontece na vida de todo mundo. O cara que consumia droga, decide parar, ou às vezes precisa de uma ajuda e tal, e para. Porque é isso que acontece. Brota de dentro da gente o desejo de não errar e de agir moralmente. E não confunda moral com moralismo. São coisas diferentes, a gente pode até falar isso aqui um outro dia. Então, eu queria terminar essa minha fala citando o apóstolo Paulo, que faz um alerta para esse tipo de religiosos que mantém o nosso povo escravizado, porque ainda se vê esse tipo de mentalidade que existia ainda na cabeça e no coração de Pedro. Que é quando Paulo vai escrever a igreja aos Gálatas. Dizem até que Gálatas é a carta da graça, né? É a epístola da graça. E ele fala assim aos Gálatas: se reconstrua o que destruir, era o que Pedro estava querendo fazer. Reconstruir o que Deus encerrou, o que Jesus encerrou. Provo que sou transgressor.
Por isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, não tornes errado o que eu tornei certo. E aí Paulo vai dizer: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para o eterno. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você continua vivendo pela lei, como Pedro ainda está vivendo, você está tornando o sacrifício de Jesus nulo na sua vida. Viva a graça de Deus. Tome posse da graça de Deus. E não permita que ninguém te escravize e te aprisione.